Estão animados hoje? É sério, de manhã eu estava muito animado e agora a expectativa minha ainda aumentou ainda mais. Sabe por quê? Porque Deus tem me mostrado que hoje Ele está transformando a vida de pessoas que entraram muito tristes aqui hoje. Deus tem falado ao meu coração que hoje Ele está transformando pessoas na sua totalidade. Não é apenas uma parcelinha. Tem pessoas que estão com dificuldade até de adorar, que não tem mais alegria no coração, mas hoje o Senhor vai transformar a sua vida e você vai ver que a única coisa que é suficiente na sua vida é o poder de Jesus. Ele vai operar e vai transformar a sua vida. Amém? Então vamos ler Jeremias 18:14. Vamos ler a Bíblia. Gostaria que você agora aplaudisse ao Senhor pela vida dos jovens e adolescentes aqui dessa igreja. Você pode aplaudir? O Anderson já tinha falado no começo, mas Deus de fato tem nos levado a um movimento novo, a ter fome e sede pela sua palavra, pela sua presença. E na sexta-feira aqui, durante o culto de jovens, nós fizemos até um sorteio, né, para quem leu toda, e tinha um monte de jovens e adolescentes que leram o livro de Mateus inteiro, que estão empenhados, lendo. Teve gente que fez anotação. Teve uma adolescente que ela leu 2 vezes o livro de Mateus. Para ficar com inveja, né, desses crentes, né? Glória a Deus, teve gente que leu 2 vezes e agora nós vamos ler o livro de Marcos. 1 capítulo por dia. Deus está levantando um povo que ama a sua palavra. Então, se você quiser se juntar a nós, leia o livro de Marcos também conosco. Nós estamos lendo 1 capítulo por dia até o nosso próximo encontro. Então, vamos lá, vamos ler Jeremias 18. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Tem a mensagem? Eu gosto muito da Bíblia Mensagem. Olha só o que diz na mensagem. Sempre que um pote de barro em que estava trabalhando não saía ao gosto dele, como acontecia às vezes quando se trabalha com barro, ele simplesmente começava de novo, usando o mesmo barro para fazer o mesmo pote, para fazer outro pote. Pode deixar aí, não tira não, Nancy. Olha só o que o Senhor está falando para nós aqui. Sabe o que Ele está falando? Quando o vaso não estava bom, quando o vaso se estragava, Ele não jogava fora. Ele fazia outro, com o mesmo barro. Quando o barro ficava quebradiço, ficava só os cacos, Ele não joga fora. Vou perguntar, vai. Quantos aqui já quebraram alguma coisa em casa e ficou só os caquinhos? Só alguns, né? Tem muita gente que... Vou perguntar de novo. Quem já quebrou alguma coisa, lavando louça, essas coisas? Aumentou, né? Os homens são extraordinários para isso, não é verdade? Os homens quebram as coisas que é uma beleza. Quantos homens aqui são sinceros? Bastante homens, né? Por isso, irmãs, que os homens não costumam lavar a louça, porque eles vão quebrar toda a sua louça. Por isso que a gente não lava. Brincadeira, vou falar muito sério, muito sério. Um bom homem, um bom pai, um bom filho, um bom esposo, um bom crente, um bom vaso, um vaso de bênção, ele ajuda a sua esposa dentro de casa. Ele ajuda a sua mãe a animar. Pode aplaudir que é o Senhor, isso é uma realidade. É sério. Não, é uma brincadeira, mas é algo muito sério. Nós vamos falar sobre um vaso e seus cacos hoje aqui. Deus vai transformar a nossa vida, sabe por quê? Porque Ele quer te transformar por completo. É para você ser bênção por completo mesmo. Então quem é crente de verdade, um bom filho ajuda os pais em casa. Bem fracos os filhos, hein? Um bom filho ajuda os pais em casa. Eu confesso que na minha adolescência, assim, quando eu estava em casa, eu não ajudava muito, não. Mas agora não tem para onde correr, né? Agora tem que fazer. Mas um bom filho, um bom cristão, um bom pai, um bom esposo, ele ajuda em casa. Ele ajuda a passar roupa, ele faz comida, ele ajuda a lavar louça, é na sua totalidade. Para você ser um vaso de bênção, tem que começar a ser bênção lá dentro da sua casa, porque lá é que muitas vezes é difícil. Aqui é fácil demais ser uma bênção. Aqui é maravilhoso, é todo mundo sorrindo, todo mundo alegre, todo mundo feliz, vai lá, come o lanche.
aqui é fácil demais. Mas você foi criado para ser uma bênção a partir da sua casa. E aqui fala que o Senhor, Ele não joga fora. Ele, pelo contrário, Ele pega o mesmo barro e começa a transformar. Então, a nossa vida, Deus não joga fora. Talvez você entrou aqui hoje desanimado, destruído, com a sua vida aos cacos, achando que não tem mais esperança, achando que, minha vida não dá certo, dá tudo errado. Deus não vai te mandar embora dessa igreja, vai falar assim, não, tá bom, então eu vou trazer alguém melhor que ele para aqui. Deus vai tratar você mesmo, Deus vai me tratar. Ele usa o mesmo barro, a mesma pessoa. Casamentos. Se o seu casamento não tá bom, Deus não vai mandar você se separar, sair e falar assim, não, joga tudo pro ar, que eu vou te dar um casamento novo. Não, o Senhor vai usar o mesmo casamento. É o mesmo casamento, então não desista do seu casamento. Não sei se você está passando alguma dificuldade hoje no casamento, mas não desista dele. O Senhor, Ele vai trabalhar com o mesmo barro. Ele não vai trazer outra pessoa, Ele não vai pegar um outro barro, Ele começa a transformar o mesmo barro. Nós vamos ler agora Isaías 30:14. Olha só o que o livro de Isaías nos fala. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. Olha que palavra dura, né? Você pode estar perguntando, nossa, mas assim, como assim, Eduardo? Você primeiro fala que o Senhor vai transformar a minha vida, que Ele vai me pegar do jeito que eu estou, vai transformar a minha vida, vai transformar o meu ser, e agora você fala que o fará em pedaços como um vaso de pau, que vai ficar esmigalhado, que não se achará um caco que sirva. O que você está falando? Nós estamos falando do tempo que nós vivemos hoje. Hoje, nós vivemos o fim dos tempos. Quantos creem que nós estamos próximos do fim? A Bíblia fala isso, que nós estamos próximos do fim. E o fim dos tempos, o fim, ele é caracterizado por duas coisas. Uma delas é a apostasia. É isso que está falando. Eu desafio você a ler o livro de Isaías, o capítulo 33. Ele está falando de uma nação que estava abandonando os caminhos do Senhor. De um povo que estava fazendo uma aliança com o Egito. Sabe o que eles estavam falando? É o seguinte, Senhor, a gente não confia. Nós não confiamos mais em você. Sabe em quem nós confiamos? Lá no Egito. Aquele povo vai nos proteger, ele vai cuidar da nossa vida, eles vão nos ajudar. Então, Senhor, fica aí, pode deixar, não precisa não. Nós vamos fazer uma aliança. Era um povo obstinado. E o Senhor estava falando que não vai sobrar nada. Sabe por quê? Eles estavam se desligando de Deus. Quantas pessoas você conhece que está vivendo isso hoje? Quantas pessoas você conhece que não acredita mais em Deus? Que saiu da igreja, não é nem que saiu, mas que de fato hoje não crê mais no Evangelho. Não acredita mais que Deus pode mudar a vida dele, pode transformar. Está lotado e tem muita gente, mas também tem uma outra característica que está lá em Joel 2, de 28 a 32. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles que o Senhor o chamar. Sabe o que o Senhor está falando aqui? Que tem uma outra característica, o derramar do Espírito Santo de Deus sobre a vida. Então tem duas características. Uma, pessoas que vão sair da fé. A apostasia, pessoas que vão estar longe, mas também existirão pessoas que vão ser cheias do Espírito Santo. Eu e você, nós faremos parte desse povo que será cheio do Espírito Santo. Eu e você seremos esse povo que vai transformar a vida das pessoas e vai começar a transformar dentro da nossa casa. É o derramar, é o Senhor que profetiza isso, é o Senhor que fala isso. Os nossos velhos
Um dia eu chegarei lá, em nome de Jesus. Nós teremos visões. Nós sonharemos. Os jovens, eles vão ter visões. O reino de Deus será estabelecido. O Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. E aí sabe o que vai acontecer? Sinais e maravilhas do Senhor acontecerá sobre a nossa vida. Então que hoje você esteja com o coração disponível. Que hoje você esteja com o coração disponível, porque o Senhor está levantando um povo para poder derramar do seu Espírito Santo. Ele está levantando um povo para poder curar, para poder transformar a vida de pessoas. E eu não sei se você consegue compreender isso, mas é a vontade de Deus de te encher hoje com o Espírito Santo. É a vontade de Deus te encher, independente de quem está aqui na frente falando. Às vezes nós podemos até achar, não, mas quando o pastor Rogério prega aí está valendo, ou quando o pastor João Calazans, pastor José Roberto, o Anderson. Mas independente de quem estiver aqui, que você creia que a vontade de Deus é te encher hoje do Espírito Santo. Essa é a vontade, Ele te trouxe aqui para poder te encher e poder transformar a sua vida, para que você possa a partir de hoje viver uma vida diferente, para que a partir de hoje você possa ser bênção na vida das pessoas, a mudar realidades, histórias. Quando nós vemos alguém cheio do Espírito Santo, não dá uma vontade de ser cheio também? Não dá uma vontade? Quando você vê alguém ali ministrando, alguém ali falando, o seu coração também se enche de alegria e você fala, queria ser assim também. Quando você vê alguém profetizando, alguém colocando a mão, curando alguém, você fala, nossa, que poder essa pessoa tem do Espírito Santo. E isso brota um desejo dentro de nós de ser assim também, de querer buscar, de querer ser cheio. Mas junto com esse desejo, vem pensamentos que nos impedem. Vem pensamentos que estão dentro de nós e nos impedem de ser cheios do Espírito Santo. E aí nós acabamos criando alguns obstáculos. Vou falar só de 2 obstáculos, vê se você concorda comigo. O primeiro obstáculo que a nossa mente acaba criando para não ser cheio do Espírito Santo é agir como um derrotado, é sentir-se como um derrotado. Você pode falar, não, eu jamais fiz isso, eu jamais me senti um derrotado. Mas muitas vezes nós agimos como derrotado. Quando alguém pede para você liderar uma igreja básica, geralmente o que você fala? Ou o que nós falamos? Eu não tenho capacidade para isso. Não nasci para isso não. Não, Deus não me criou para liderar. Quem eu liderar? Não, eu não tenho essa capacidade. Eu não tenho esse poder. Você mesmo desvalida tudo aquilo que Deus tem falado e tem colocado ao seu coração, e você tem uma atitude de alguém que está entregue, de alguém que está derrotado. Você se sente incapaz, você se sente insuficiente e acaba tendo uma reação de alguém que é derrotado, que se sente derrotado. Você se sente insuficiente para poder fazer as coisas de Deus. Quantas pessoas deixaram de prosperar no seu trabalho, porque às vezes poderia pintar uma promoção e falar, não, eu não posso assumir esse cargo porque eu não vou conseguir. Ou muitas vezes sequer vai a entrevistas. Fala assim, não, eu não vou nessa entrevista. Por quê? Porque lá vai ter doutores, mestres, pessoas com pós-graduação, mas eu não sou capaz. Quero falar para você, o Senhor quer tirar todo o sentimento de derrota da sua vida. Às vezes você não tem essa percepção, mas você age. Até mesmo quando você vem ao culto. Quando você não está muito feliz com a palavra, ou quando você está de braços cruzados, demonstra uma maneira como você age. Sabe por quê? Porque o Senhor espera um mínimo, a atenção. Você falando assim, eu vou absorver pelo menos um pouquinho. O Senhor fala, eu quero que você haja como um vitorioso. Porque na palavra de Deus fala em Romanos, que Ele fala, nós somos mais que vencedores, mas ela não para aí. Ela fala, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então toma hoje uma atitude de ser um vencedor em Cristo Jesus. Toma a decisão hoje de cultuar a Deus de uma maneira diferente. Toma a decisão hoje de se levantar como homem ou uma mulher de Deus, como um vaso de bênçãos, que você possa não agir como um local cheio de cacos no chão, caído, todo quebrado, todo destruído. Talvez hoje você possa estar se sentindo assim. Mas o Senhor tem uma nova história para você. O Senhor, Ele vai pegar, Ele vai transformar, Ele vai pegar cada caquinho seu ali,
vai começar a derramar a água da palavra, vai começar a amolecer aquele barro e a sua vida vai começar a ser transformada. Sabe por quê? Porque com as próprias mãos Ele vai começar a ir moldando a sua vida e Ele vai moldar segundo a vontade dEle, segundo o desejo dEle. E a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então receba essa palavra hoje no seu coração. O Senhor, pode aplaudir que é para o Senhor. Ele está tirando da sua vida todo o sentimento de derrota. O Senhor criou você para ser um vencedor, para ser um vaso de bênção. E um vaso de bênção em todos os ambientes. No trabalho, nas escolas, na faculdade. Outro impedimento, outro obstáculo que nós criamos com a nossa mente. Primeiro, sentir-se derrotado. O segundo, são experiências do passado. Não, já sofri demais. Talvez alguma experiência ruim você possa ter tido. Talvez você esteja com essa experiência ruim hoje. Talvez você fale, não, eu não quero mais prosseguir. Por quê? Porque não deu certo da primeira vez. E aí, sabe qual é a consequência disso? Nós vivemos afundados nos nossos problemas. Nós mergulhamos nos nossos problemas, porque aí nós só conseguimos enxergar o nosso problema. Ah, você não vai namorar um menino da igreja? Não, por quê? Porque eu já sofri demais com o menino da igreja. Aí só fica o quê? Mergulhado no seu problema. Não, vai dar errado de novo. Ah, por que você não ajuda na liderança? Não, porque eu já sofri muito com a liderança, já briguei, já discuti, já deu problema, não vou. Por que você não participa de uma célula? Ah, porque lá na outra igreja que eu fui tinha célula. Ixi, lá era ruim. Muitas vezes experiências que nós temos, às vezes até pessoas, que tentaram engravidar e aí não deu certo a primeira vez, fala, não, foi muito ruim a experiência, eu não vou mais tentar não quero mais. Às vezes experiências dolorosas, ruins que nós tivemos, o que elas fazem? Elas nos prendem, elas nos impedem e aí nós ficamos só mergulhados nos nossos problemas. Gosto muito do Ismael Sobrinho, eu acompanho o Instagram dele, ele viria aqui ano passado. Eles tentaram 3 vezes, eles tiveram 3 perdas de filhos. Perderam 3 e hoje eles têm 3. É uma história linda, ele fala não, e todo mundo pergunta, eu perdi um filho, não deu certo a gravidez, o que você acha? Ele falou assim, vai irmã, tenta, vamos lá. Ele falou assim, nós perdemos 3. Mas agora nós temos 3, o Senhor honra. Então que você não deixe as experiências do seu passado vir querer atrapalhar a sua vida, venha impedir você cheio do Espírito Santo. Não deixe que essas experiências dolorosas que você teve venham influenciar na sua casa, na sua família, na sua educação. O Senhor tem te chamado para ser um vaso de bênção. O Senhor tem te chamado para ser alguém que prospera, que avança. Então para com isso de ficar mergulhado nos seus problemas, nos nossos problemas, achando que nunca vai dar certo, colocando um monte de impedimentos. O Senhor hoje está moldando as nossas vidas. O Senhor hoje está pegando cada vaso que está aqui. Cada vaso que está aqui, o Senhor está falando, não estou jogando você fora. Eu não estou mandando você embora. Pode ser que a situação esteja um pouco difícil. Pode ser que as coisas não deram muito certo em 2020, mas eu estou te moldando com as minhas próprias mãos. Eu estou mudando o seu futuro. Eu estou mudando a sua história. Então, se anima, se alegre no Senhor, porque Ele tem o melhor, Ele tem algo maravilhoso preparado para nós. Às vezes você pode estar sentindo hoje, a minha vida é um caco mesmo. Eu não sou um vaso. Eu quebrei. A minha vida despedaçou. Você não sabe nem metade do que eu estou vivendo. Às vezes emocionalmente, sentimentos abalados, tristeza, rancor, desânimo. Às vezes a sua família não está aqui, você gostaria muito que ela estivesse aqui. Às vezes os seus filhos estão longe dos caminhos do Senhor. Às vezes o seu casamento não está muito bom, não está muito certo. Às vezes você tem um vício, alguma coisa que te impede e você fala, eu nunca vou conseguir vencer isso. Muitas pessoas sofreram rejeição na sua infância. Não sei se você não tinha muita habilidade com esportes,
Mas sempre quem sofreu é quem não tinha muita habilidade com o esporte quando era pequeno. Porque sempre era deixado de lado na escola. A gente via aquelas criancinhas, né? Você era um desses aí que não tinha muita habilidade? A Dejanira falou que não era não. Não era, Dejanira? Péssima. E aí o que acontecia? Todo mundo ia lá, os meninos jogavam bola e você que não sabia jogar bola ficava lá isolado. As meninas iam lá jogar vôlei. E você que não sabia jogar vôlei ficava o quê? Lá no cantinho. Às vezes você não recebeu o carinho dos seus pais. Não se sente amado. Acha que você não é nada, não é ninguém. Às vezes seu pai nunca te falou um eu te amo. Ou olhou para você e falou assim, nossa filho, eu tenho um orgulho de quem você é. Ou quando você é pequenininho, olhou para você e falou assim, tenho um orgulho de quem você é e de quem você ainda será. Talvez tem pessoas que cresceram assim, sem nenhum amor, sem nenhum afeto, sem nenhum carinho, e hoje se sentem um nada. Se sente um caco, fala assim, não, eu não mereço, eu não tenho mais esperança na vida, para mim tanto faz. O bom, eu só vou trabalhar, ter a minha casa, minha família, acabou, pronto, chega, não quero saber de nada. Talvez hoje você possa se sentir um caco, mas sabe o que Isaías 49:15 fala? Ele fala, haverá mãe que possa esquecer do seu filho? Haverá mãe que possa esquecer um bebê que ainda amamenta, que ainda mama? Fala assim, é possível isso acontecer? Você já conseguiu imaginar isso? Você já conseguiu imaginar uma mãe esquecer um bebezinho? Que ainda mama, que depende, embora isso ainda pode acontecer. E infelizmente acontece, né? O Senhor fala, eu não me esqueci de você. Melhor, Ele fala, eu não me esquecerei de você. Sabe o que Ele está falando? É para sempre, é para sempre. Ele fala, eu não vou me esquecer de você. Isso é para sempre. O Senhor não está falando assim, ó, fica tranquilo que não esqueci não. Ele fala, eu não vou me esquecer de você. Eu vou ficar com você todos os dias da sua vida. Eu vou ficar todos os dias. Então, embora muitas pessoas não tenham recebido amor, o amor de Cristo, Ele é o suficiente para poder saciar toda angústia que possa haver no nosso coração, toda tristeza, toda dor. Sabe por que muitas vezes isso não acontece? Porque nós não percebemos o perdão de Cristo sobre a nossa vida. A palavra é essa mesmo, é perceber o perdão de Cristo nas nossas vidas. Muitas vezes nós não percebemos, sabe por quê? O perdão, ele já está liberado sobre a sua vida. O perdão, ele já está liberado, mas nós vivemos carregando toda aquela mágoa do passado. Nós viemos carregando toda aquela carga. Tudo aquilo que do emprego não deu certo, que a minha família me abandonou, que eu não fui amado, que eu não fui bem-quisto, que tudo deu errado, e a gente faz tudo aquilo e a gente se envolve com um monte de coisas erradas, e nós simplesmente não percebemos que o perdão de Cristo foi derramado sobre as nossas vidas. E quando esse perdão for percebido, o amor de Cristo vai começar a moldar as nossas emoções. As nossas emoções não vão ficar presas ao passado. As nossas emoções não vão ficar presas aos nossos fracassos, às nossas tristezas. Deus, Ele pode mudar a sua vida e Ele vai mudar a sua vida. Basta apenas você hoje se apropriar do perdão dEle e entregar a sua vida de todo o seu coração, porque Ele pode mudar a sua história. Eu não sei o que aconteceu, se você perdeu algum parente, se você perdeu alguém muito amado, alguém que chega a doer no coração. Não sei se por causa disso você tem vivido dias de tristeza, mas o amor de Cristo Jesus, Ele é capaz de apagar toda tristeza, toda dor, toda doença e nos fazer viver uma vida nova, uma vida alegre, uma vida que transforma a vida da pessoa. Sabe por que muitas vezes o nosso culto, que o nosso culto não é assim, mas sabe por que muitas pessoas acabam cultuando a Deus de uma forma vazia? Não sei se isso já aconteceu alguma vez com você, de você vir aqui no domingo, adorar, orar, louvar, bendizer, e na segunda está tudo igual.
Você não sentir nem um pouquinho da presença de Cristo, você sequer lembrar, acordar segunda-feira atrasado, ter aquele dia de cão, aquele dia terrível. Por quê? Porque o amor de Cristo ainda não está na nossa vida. Não tem como um cristão, uma pessoa que é bênção na vida das pessoas, acordar na segunda-feira de mau humor. Acordar triste, ainda mais no dia 25 de janeiro, né? Feriadão, né? Vai todo mundo amanhã acordar alegre. Vai todo mundo acordar feliz. Mas quando o amor de Cristo estiver conosco, dentro de nós, o amor dele vai começar a moldar o nosso coração, vai moldar os nossos sentimentos, vai moldar as nossas emoções, vai moldar a nossa vida. E quando o amor dele moldar a nossa vida, nós vamos deixar de nos sentir como cacos, como pessoas que não têm valor, como pessoas que não valem nada, como pessoas fracassadas, tristes. Vamos parar de nos sentir derrotados e de ter reações de pessoas derrotadas. Sabe quem se sentiu assim? Davi. Então quero falar para você, se você hoje se sente dessa forma, ninguém está aqui para te julgar, porque isso acaba acontecendo com as nossas vidas. Acontece, muitas vezes nós nos sentimos chateados, tristes. Muitas vezes nós nos sentimos muito para baixo, e a gente fala assim, só queria sumir hoje. Não queria nem existir. Se Deus pudesse apagar esse 2020 da minha vida, esse eu queria que Ele apagasse. Muitas vezes nós nos sentimos assim. E Davi, um homem que era segundo o coração de Deus, ele também se sentiu assim, um caco. Olha só o que ele fala no Salmos 22:15. Meu vigor secou-se como um caco de barro. Assim, ó, não tenho mais vigor, não tenho mais força, ó. Ai, a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Davi estava assim, ó, não tem, eu estou a ponto de morrer, ó. Minha vida está só um caco, está uma destruição só. Estou acabando, tá? Estou acabando. Muitas vezes nós temos esses sentimentos, e Davi teve. Um homem, segundo o coração de Deus, teve esse sentimento, quem será nós? Você pode até se perguntar às vezes, que avivamento é esse que o Senhor fala? Que bênção é essa que o Senhor está falando, que eu não posso nem com a minha vida? Você pode até se perguntar, como o Senhor vai me abençoar? Como o Senhor vai me usar, se eu não consigo mudar nem a minha própria vida? Se eu não consigo nem me endireitar, se eu não consigo nem largar os meus vícios, se eu não consigo nem ajudar as pessoas, se eu não consigo nem amar as pessoas, como Deus vai me usar se eu não consigo resolver nem a minha própria vida? Você já parou para perguntar isso? Como que Deus vai te usar, se muitas vezes a gente não consegue nem dar conta da nossa vida? Sabe qual é a resposta para isso tudo? É porque quem faz é Deus, não somos nós. O primeiro versículo que nós lemos hoje, nós lemos que quando o vaso não sai da maneira como agrada, que ele está quebradinho, está todo zoadinho ali, é o Senhor que pega o mesmo barro e é Ele que transforma, é Ele que molda. Muitas vezes nós queremos ser o oleiro, muitas vezes é nós que queremos tomar conta da nossa vida, é nós que queremos fazer as coisas, é nós que queremos mudar a nossa história, mas eu quero falar para você, isso é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai poder transformar a sua vida. É Ele que vai poder transformar o seu coração. É Ele que vai poder fazer você ter uma disposição nova no seu coração de servir, de honrar. É Ele que coloca amor. Me fala, tem como você doar a sua vida por alguém que só te maltrata? Tem como você doar a sua vida por alguém que é indiferente com você? Tem como você sentir a dor de uma pessoa que você não tem muito contato? Você só consegue viver uma unidade perfeita no corpo de Cristo quando você entrega a sua vida a Jesus e você fala, Jesus, é o Senhor que fará. Então quero profetizar sobre a sua vida hoje.
Quero profetizar sobre a sua vida. A mudança quem faz é Deus e Ele vai começar a partir de agora. Ele vai começar a partir de agora a mudar a sua vida, a transformar a sua disposição. E aquilo que era tristeza, aquilo que era dor, aquilo que era sofrimento, o Senhor vai transformar. Sabe aquele vício, aquela mania que você tem que você não consegue largar? Que te impede? É o Senhor que vai fazer a transformação, é obra do Espírito Santo de Deus, é algo que é realizado de forma sobrenatural. Sabe como você pode ser usado, como eu posso ser usado nas mãos do Senhor? Não é pela nossa força, não é pelo nosso mérito, é pelo que? É pelo Espírito Santo de Deus, isso é obra de Deus. Então, deixe Deus falar hoje ao seu coração, deixe Ele agir, porque para se manter um casamento não basta só a tua vontade. O Espírito Santo precisa estar lá do seu lado, te ajudando, ensinando o caminho, te direcionando. Para você ser um bom pai, não basta apenas você ficar lendo livros, é importante, você precisa, mas você precisa do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que vai te dar a direção, é o Espírito Santo de Deus que vai transformar a sua vida. Tem pessoas aqui, vou falar por mim, para não... Eu sempre fui muito torto, mas tem coisas na minha vida que eu consegui vencer, que eu não sei como que eu venci. E hoje eu consigo entender, porque isso foi obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Quem é da minha família conhece um pouquinho do que já aconteceu. Nós temos, esse eu posso falar do meu tio, tenho o maior orgulho do meu tio, do Vanderlei. As pessoas conhecem ele aqui, o que esse homem viveu e hoje ele vive, a gente não dá para falar assim, não, isso aí foi a pura força de vontade do Vanderlei. A gente pode olhar e ver, não, isso aí foi o Espírito Santo de Deus trabalhando na vida dele, fazendo ele ser um vencedor. E se Deus fez isso com a minha vida, com meu tio, você acha que não vai fazer com a sua vida? Você acha que o Espírito Santo não tem poder para poder transformar o seu casamento, para poder transformar a sua vida? Você acha que o Espírito Santo não tem poder para transformar a sua igreja básica? Hoje, o Senhor te chamou para poder colocar a mão na sua vida. O oleiro hoje, o próprio Deus, Ele vai colocar a mão na sua vida, no seu coração. Ele vai tratar toda a ferida. Sabe aqueles cacos? Sabe aquela destruição que ficou? Ela vai ficar para trás, porque o Senhor vai começar a te moldar. O Senhor hoje vai te fazer uma pessoa nova. Ele vai fazer você ter uma disposição nova, um coração novo. Deus é capaz de reconstruir a sua vida. Grava isso no seu coração. Deus é capaz de reconstruir a sua vida. Ele é a nossa rocha. Então, descansa. Descansa no Senhor. A obra é do Espírito Santo. É Ele que vai transformar a sua vida. E qual que é a minha parte então para a gente encerrar? Se eu não consigo me mudar, se eu não tenho forças para vencer sozinho, se é Deus que promete me transformar, se é Deus que vai mudar, se isso é obra exclusiva do Espírito Santo, qual que é a minha parte nessa história? A sua parte é muito simples. É ter uma atitude de simplicidade. É você olhar para Cristo hoje e falar, Senhor, eu sou barro. É você chegar hoje e olhar para o Senhor e falar, Senhor, a minha vida tá uma destruição, a minha vida não está boa. A minha vida, Senhor, eu tenho vivido tão distante de Ti. Às vezes a sua vida pode até estar boa. Emprego, tem um carro, tem uma roupa, tem família, tem saúde. Mas às vezes vive um vazio dentro de você. Tenha essa atitude de simplicidade, de falar, Senhor, eu sou barro, eu preciso da Sua presença. O Senhor, Ele não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. Ele não despreza quando nós abrimos o nosso coração com sinceridade. Olha só o que Ele faz, Isaías 57:15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo. O Senhor está falando, ó, eu habito no lugar alto e santo.
mas habito também com um contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Sabe o que o Senhor está falando? Quando você e eu entregarmos a nossa vida para Ele com humildade, falando: Senhor, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, eu sou barro, eu preciso de Ti. O Senhor vai começar a habitar no nosso coração e vai começar a transformar a nossa vida, o nosso caráter e a nossa história. Amém. Pode aplaudir ao Senhor.